Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Lucky Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, ainda mais agora em parceria com o Cid Concursos. Agora, meu companheiro e minha companheira, é com imenso prazer que nós vamos trabalhar a aula de concordância verbal para a banca CESP. E por que tamanha felicidade? É uma matéria deveras importante para a sua prova. Afinal de contas, engloba vários conhecimentos. Antes de hoje, você trabalhou comigo a aula de tipos de sujeito. Nós dividimos em duas partes, parte 1, parte 2, para que você possa compreender a base para acertar estas questões de concordância verbal. Então acompanhe comigo logo o início da nossa brincadeira. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma conceituação teórica do que seria a concordância verbal em provas de concurso público para a gramática, tendo em vista que é um pouquinho diferente daquilo que nós aprendemos na época da escola. Na época da escola nós gravamos parte do que era correto. Então, o que nós aprendemos? Que a concordância verbal se dá entre o verbo e o sujeito, ou seja, era uma relação entre o verbo e o sujeito. Mas, estudando a fundo, a gente percebe que a concordância verbal determina que o verbo se flexione em concordância com o núcleo do sujeito da oração. Como eu disse a vocês, várias questões do CESP trabalham com períodos simples. Períodos simples, várias, em que o camarada coloca uma frase enorme, com várias palavras no plural dentro do sujeito, e ele coloca o verbo no sujeito. Mas o verbo não vai concordar com esse sujeito todo, ele vai concordar apenas com quem? Com o núcleo do sujeito. Então, a concordância que nós denominamos uma concordância gramatical, em que o verbo concorda automaticamente com o seu referente, que é o núcleo. Se o núcleo estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo ficará no plural, tendo em vista que essa concordância gramatical é baseada através da soma. Beleza? Agora, nos concursos, as orações abaixo apresentam desvios das normas de concordância verbal. Repare que as bancas se valem de alguns recursos para que esses erros se tornem imperceptíveis a um aluno menos atento. Então vamos lá. Isso aqui é só um aviso para essas questões que nós vamos trabalhar agora. Por que eu estou fazendo isso, meu companheiro, minha companheira? De forma intencional. Quando a gente trabalha a banca CESP, principalmente na parte de concordância verbal, várias questões estão erradas, tendo em vista que se eu errar uma, eu anulo uma certa, eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo. É óbvio que haverá frases, haverá estruturas, haverá questões que tudo que vai estar ali está certo, mas normalmente as questões de concordância verbal do CESP estão erradas. Galera, nós já aprendemos a identificar um sujeito. Então, como é que a gente resolve a concordância verbal agora? Vamos lá. Nós sabemos que o principal sistema linguístico da língua portuguesa é o sistema SVC, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Quando a gente trabalha a aula de transitividade verbal, que é o princípio da regência, para a gente poder entender como é que funciona o processo de análise morfossintática, o que nós fazemos? Nós vamos de cara no verbo, perguntamos a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. É ou não é verdade? Beleza. Agora, reparem que o primeiro procedimento que eu fiz já é o suficiente para responder as questões de concordância verbal. Afinal de contas, para eu identificar um sujeito, eu tenho que ir primeiro em quem? Eu tenho que descobrir o verbo. E ao descobrir o verbo, é este cara que vai definir quem é o sujeito. Seja ele determinado, indeterminado ou até mesmo uma oração sem sujeito. Aí o que eu vou fazer? Aquelas famosas perguntinhas. Quem ou que? Ao descobrir o sujeito, resolvi praticamente tudo em relação à concordância verbal, mas não resolvi tudo ainda. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso identificar o núcleo deste sujeito, porque será realmente o núcleo que irá concordar com o verbo. E como é que eu vou descobrir
o núcleo. Basta eu buscar o substantivo sem preposição. Porque o substantivo, como nós vimos na aula de classes gramaticais, é sempre o termo determinado, ou seja, sempre o núcleo de qualquer estrutura nominal. E o sujeito é uma estrutura nominal. Então vamos ver como é que isso funciona na prática agora, numa pequena conceituação teórica. Ó. Olha essa primeira frase. O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Repara que a frase é um pouquinho grande. E o aluno, ao ler a frase toda, ele não vai perceber nada. Então, prosodicamente, a frase é aceitável. O som agradável dos cantos dos pássaros acalma nossas almas intranquilas. E se o aluno for tentar buscar, de repente, um núcleo de sujeito, ele pode se equivocar. Então, acompanha aqui comigo. Para eu responder qualquer questão de concordância verbal, eu tenho que procurar quem? Eu tenho que procurar o verbo. Então, está aqui, ó, acalmam. Então, Sidney, o verbo já está no plural. Significa que está certo. Eu vou perguntar quem ou que acalmam. É ou não é verdade? Não. A minha pergunta é sempre no singular. Afinal de contas, eu não sei ainda quem é o referente. Ah, Sidney, mas ali tem uma porrada de coisa. Eu já vi quem é o referente. Você ainda não viu. Você vai perguntar para aí sim descobrir. Então, vamos lá. Quem ou que acalma nossas almas intranquilas? Aí eu vou obter como resposta tudo isso daqui, ó. O som agradável dos cantos dos pássaros. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, é essa estrutura toda que vai concordar com o verbo? Não. Vai ser o núcleo do sujeito. Aí, às vezes, alguns alunos dão mole nessa parte, porque eles vão pensar na palavra semanticamente mais importante. Então, de repente, o camarada vem aqui em pássaros ou em cantos. Mas não é assim que a banda toca, porque tanto pássaros quanto cantos estão preposicionados. E eu não vou ter o núcleo do sujeito preposicionado, e a gente já sabe o porquê, é ou não é verdade? Agora, acompanha aqui comigo. Qual é o substantivo sem preposição? É a palavra som. Então, a palavra som é que funciona como núcleo do sujeito. E se aqui é o núcleo do sujeito, o verbo tem que concordar com este núcleo. Como o núcleo está no singular, o que vai acontecer obrigatoriamente com o verbo? Ele vai ficar no singular. Então, a frase correta seria: o som agradável dos cantos dos pássaros acalma nossas almas intranquilas. Porque, na verdade, o que verdadeiramente vai acalmar é o som. Tranquilo? Então, vamos continuar brincando aqui. Olha a próxima frase. O choro das crianças das comunidades carentes nos comovem. Pô, beleza, Sidney. Tranquila a frase. Mas olha só com um pouquinho mais de calma. E é assim que você vai fazer no CESP. Você vai procurar o verbo e vai perguntar a ele quem é o sujeito. Sempre com aquelas perguntinhas. Quem ou que, quando você tiver dificuldade. Então, quem ou que nos comove? Aí eu obtenho como resposta tudo isso, ó. O choro das crianças das comunidades carentes. E aí repara que mais uma vez o sujeito está bem grande. Aí eu vou procurar o núcleo do sujeito. Eu não posso dar mole de pensar que é crianças, só porque crianças semanticamente é mais importante. Afinal de contas, crianças aqui, ó, tem preposição. E eu não posso ter núcleo de sujeito preposicionado. O núcleo do sujeito vai ser sempre o substantivo sem preposição. E o núcleo do sujeito aqui é a palavra choro. Como o núcleo é choro e está no singular, o verbo tem de ficar no singular. Então a frase correta seria: o choro das crianças das comunidades carentes nos comove. Porque o que realmente comove é o choro. Agora, às vezes alguns alunos me contestam e falam assim: Sidney, mas o sujeito não deveria ser apenas o choro das crianças? Por que você botou das comunidades carentes? Tem toda uma intenção, gente. Se eu colocasse
o choro das crianças, eu estaria dizendo que qualquer criança me comove ao chorar. Mas esta não foi a intenção da frase. A intenção da frase foi dizer que apenas o choro das crianças das comunidades carentes é que me comove. Então, por exemplo, o choro de uma criança do Leblon, de Ipanema, do Leme aqui, ó, não vai me comover. Vai me comover o choro de uma criança da comunidade carente, porque eu sei que ela está passando algum tipo de necessidade. Tranquilo? Então, beleza. Vamos adiante. Agora, as duas primeiras frases, o que nós fizemos? Nós fizemos estruturas em que a frase era grande. Inclusive, é um auxílio para você que também vai trabalhar produção textual. Afinal de contas, quando a gente trabalha a análise gramatical aqui no módulo de gramática, no módulo de língua portuguesa, isso é uma base para você poder utilizar na redação. Porque quando o camarada faz um concurso em que ele cobra a redação, na verdade ele está cobrando a língua portuguesa. Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz, durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique like.